Você já teve a sensação de que os anos estão passando em sua vida e você ainda não descobriu exatamente o que está buscando? Ou talvez tenha aquele sentimento de que poderia fazer muito mais com a sua vida, mas não sabe ao certo o que ou por onde começar? Ou quem sabe você esteja no rumo do sucesso, mas mesmo assim não se sente realizado, como se algo ainda estivesse faltando. Se você se identificou com estas questões, ou simplesmente possui um enorme desejo de explorar seu verdadeiro potencial, esse vídeo foi feito para você. Olá, eu sou Paulo Machado e hoje quero apresentar a você a minha nova palestra sobre desenvolvimento pessoal, a busca pela excelência de si mesmo. Mas antes, para quem não me conhece, quem é Paulo Machado? Permita-me compartilhar brevemente a minha história. Quando eu tinha 16 anos, eu fui morar em Montreal, no Canadá, para estudar francês. Fiquei um ano lá e tive a oportunidade de vivenciar uma cultura completamente diferente da nossa. Quando voltei, motivado desde aquela época a contribuir com as pessoas, eu ingressei na ONU, onde iniciei a minha carreira profissional. Foi uma experiência muito valiosa, que me permitiu viajar o mundo e expandir enormemente os meus horizontes. Depois, eu fui morar em Milão, na Itália, onde trabalhei por 3 anos na área de marketing com um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Voltando ao Brasil, eu abri a minha própria consultoria de marketing e tudo estava indo muito bem. Mas mesmo assim, eu sabia que estava faltando alguma coisa. Até que um dia eu tive um grande insight e foi ali que tudo começou. Eu resolvi escrever em um papel, que por sinal eu guardo até hoje, 10 coisas que eu gostaria que acontecessem em minha vida. E comecei a me fazer certas perguntas como: qual é a minha definição pessoal de sucesso? Qual é a vida que eu estou buscando? O que eu preciso fazer para chegar lá? E na busca destas respostas, eu mergulhei no universo do desenvolvimento pessoal. E passei anos estudando os maiores especialistas na área, desde Napoleon Hill até Tim Ferriss. E se eu tivesse que resumir tudo o que eu aprendi em uma única frase, acho que ela seria essa: existem princípios bem determinados, ou seja, não são princípios vagos, eles são bem específicos, padrões que todas as pessoas de sucesso seguem para chegar lá, que você deve seguir para alcançar o sucesso, pois ele é inatingível para quem não obedece a certas leis. Então, logicamente, o primeiro passo é conhecer quais são essas leis. E aqui está uma delas. Lei de causa e efeito, que diz: nada acontece por acaso. Para todo efeito existe uma causa específica. Causas semelhantes geram efeitos semelhantes. Ora, então, se o sucesso é o efeito, logo ele deve ter uma causa. Ou melhor, um conjunto de causas específicas que levam uma pessoa a chegar lá. Quer ver só? Pense em uma pessoa de sucesso. Por exemplo, e isso não quer dizer que esta seja a única definição de sucesso, mas uma pessoa que ganhe muito dinheiro fazendo o que ama. É bem casada, está em forma, sabe equilibrar bem qualidade de vida e sucesso profissional e assim por diante. Agora pense em alguém que é exatamente o oposto. Está sempre com problemas financeiros, odeia o que faz, tem um casamento infeliz, sua saúde está sempre debilitada, não tem tempo para nada. E repare que tanto um quanto o outro não chegou lá por acaso.
e nem do dia para a noite. A situação na qual se encontram é o resultado de uma série de decisões, atitudes, hábitos que eles escolheram ter e que os conduziram até lá. E isso vale para você também. A situação na qual você se encontra hoje nada mais é do que o resultado das escolhas que você fez. Caso ainda não esteja convencido, eu vou lhe dar um exemplo. Este é Nick Vujicic, aparentemente uma pessoa como outra qualquer. Porém, ele tem uma coisa bem particular. Ele nasceu sem os 2 braços e as 2 pernas. E aí você pergunta, o que uma pessoa assim pode esperar da vida? Ele sabia que se não quisesse passar por uma longa existência, sofrida, triste, revoltada, isso dependeria exclusivamente dele. Então, ele escolheu ter uma atitude diferente. Decidiu ter uma vida feliz e extraordinária. Esse é o poder de uma vida com um verdadeiro propósito, que no seu caso era ser instrumento de Deus para levar luz a milhões de pessoas com a sua mensagem, com o seu testemunho. E é justamente isso que ele faz hoje, viajando o mundo e lotando grandes auditórios com as suas palestras. Além disso, ele foi capa de revista, escreveu vários livros best-sellers. E o que é mais legal, suas conquistas não são apenas intelectuais. Ele também supera todas as limitações físicas e consegue praticar os mais diversos esportes. Tudo isso tendo nascido sem os braços e as pernas. E o mais importante de tudo, por que alguém assim também não poderia sonhar em encontrar o verdadeiro amor, casar e até construir uma família? Eles já tiveram inclusive o 2º filho. Aí você pode se perguntar, como ele consegue? Afinal, ele não teria todas as razões do mundo para justificar porque ele não conseguiu um emprego, uma namorada. Ele consegue porque compreendeu que na vida não é o que lhe acontece que importa, mas como você escolhe lidar com as coisas que lhe acontecem. É isso que faz a diferença. E ele é o melhor exemplo. Eu quero então que você se lembre sempre da frase do presidente Kennedy. As coisas não acontecem, fazemos elas acontecerem. Conclusão. Você é o único responsável pela vida que tem. Enquanto você não conseguir assumir esta responsabilidade, você sempre estará impotente para agir, em um papel passivo, como se fosse uma vítima das circunstâncias. Mas a partir do momento em que conseguir se livrar dessa crença, a sua vida se transformará no mesmo instante, pois você assume o controle e passa a ser o arquiteto do seu futuro, o senhor do seu destino. Eu falei que havia outros princípios para alcançar o sucesso. E quais são esses outros então? Eu vou passar rapidamente por alguns deles e você vai perceber que não tem como uma pessoa que segue esses princípios não ser bem-sucedida na vida. Por exemplo, focar no que interessa. Canalizar sua energia rumo ao seu objetivo. É parar de dispersar seus esforços e concentrá-los naquilo que realmente fará diferença na sua vida, no seu trabalho. E por isso é tão importante você ter clareza absoluta daquilo que está buscando. Já reparou que aqueles ao seu redor estão sempre preocupados em acelerar as coisas e raramente param para se perguntar em que direção estão indo?
Brian Tracy, um dos maiores coaches do mundo, disse: pessoas de sucesso sabem exatamente aonde querem chegar e caminham com foco nessa direção. Simples assim. Mais fácil na teoria do que na prática, né? Mas só isso não é suficiente. Você precisa ter consistência ao longo do tempo. E para isso, você precisará aprender a cultivar bons hábitos. Se você quer realmente mudar uma coisa em sua vida, mude uma coisa que você faz todos os dias. Mas por que é tão difícil mudar nossos hábitos? Por que tentamos e não conseguimos? A chave para obter essa resposta está em entender como a mente funciona. Aqui está o segredo para perder peso, organizar a vida pessoal, concluir aquele projeto importante. O problema é que as coisas demoram para acontecer. A boa notícia é que dá para acelerar o processo. É só você aprender a utilizar bem o tempo, aumentar a sua produtividade, trabalhar de uma maneira mais inteligente para obter o sucesso profissional. Aliás, o melhor caminho para o sucesso profissional começa por observar mais atentamente quem já chegou lá. Você pode estar correndo, mas isso não quer dizer que você esteja avançando. Então lembre-se, movimento não é progresso. Mas para que tudo isso seja sustentável, você também precisará manter o equilíbrio. O seu sucesso profissional não terá valor algum se a sua saúde estiver debilitada, seu casamento ruído, sua rotina insuportável. Então, você precisa aprender a conciliar sucesso profissional e qualidade de vida. E uma habilidade fundamental para isso é saber se relacionar com as pessoas. Diz o velho ditado: quer ir rápido? Vá sozinho. Quer ir longe? Vá acompanhado. E eu acrescentaria aqui, acompanhado de boas pessoas. Pois saiba que as 5 pessoas com as quais você mais convive dizem muito sobre você. Percebe como está tudo interligado? Em outro nível, há princípios como, por exemplo, desenvolver a espiritualidade, independentemente da sua religião, ou até mesmo se você for ateu. Aqui eu falo de espiritualidade no sentido de desenvolver a capacidade de encontrar um sentido maior para a sua vida. Mas, na minha opinião, nenhum outro princípio é tão importante quanto buscar a excelência de si mesmo. Você nunca alcançará uma vida plena e realizada enquanto não tomar a decisão de se desenvolver de uma maneira focada, inteligente. E é aí que a mágica acontece. E aqui está a base para toda a minha filosofia. O sucesso não é algo que você persegue, mas algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Ou seja, concentre seus esforços em si mesmo. Explore todo o seu potencial. Busque se tornar a melhor pessoa que você pode ser. E o sucesso será a consequência natural disso. Antes de concluir, eu gostaria de fazer um alerta muito importante. Você já parou para se perguntar por que a maioria não chega lá, na vida que sempre desejaram ter? Dizem que uma das piores coisas que pode nos acontecer é chegar ao final de nosso tempo aqui e olhar para trás arrependido, frustrados de ter vivido uma vida muito aquém do que poderíamos ter vivido. E você sabe por que isso acontece? Porque no caminho existe uma grande armadilha, que quase todos caem. E qual é essa armadilha?
você não percebe o tempo passar. Vai vivendo em um modo automático e quando se dá conta, lá se foi a semana, o mês, os anos. E as pessoas passam uma vida inteira sem parar um instante para se fazer uma simples pergunta que poderia fazer toda a diferença, que é: aonde eu quero chegar? Ou melhor, elas até param, mas quando já é tarde demais. E por que isso acontece? Porque elas ficam presas à inércia do dia a dia, prisioneiras de uma vida regida pelas demandas dos outros. Porém, a boa notícia é que basta um estímulo externo para quebrar essa inércia, tirar você dessa órbita. E o melhor, este pode ser o início de uma reação em cadeia que pode transformar sua vida completamente. E esse é o meu objetivo, ser esse estímulo externo que você precisa para tirá-lo da inércia e promover uma mudança a partir de agora mesmo. Como diz Tony Robbins, talvez o maior coach do mundo, são nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. A mudança, ela pode levar tempo para se consolidar, mas ela começa em um único instante, uma decisão, um primeiro passo. Então, se quiser conversar mais comigo sobre desenvolvimento pessoal, tiver interesse em uma palestra para sua empresa ou instituição, ou até mesmo em um programa de coaching para você mesmo, mande um e-mail para contato@paulomachado.com. Atenção que é sem o .br no final. E por fim, se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus contatos, até com alguém em especial que você acredita que poderá se beneficiar desse conteúdo. E para saber mais, acesse paulomachado.com. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até uma próxima oportunidade.